Seja muito bem-vindo ao plano de carreira OmniLife Seitu. Hoje eu quero apresentar para você como você pode crescer dentro do projeto OmniLife, tendo ganhos desde o seu primeiro cadastrado, isso mesmo, desde o seu primeiro inscrito. Então, esse treinamento é para você que quer construir um negócio, uma renda residual dentro do projeto. O que é renda residual, Nayara? É aquele trabalho que você vai fazendo dia após dia, mês após mês, e que no futuro aí você vai estar sempre recebendo comissões quando aquelas pessoas que você apresentou ao OmniLife, que se inscreveram, comprarem. Então, as pessoas seguem comprando, consumindo, revendendo, e você segue ganhando suas participações, suas comissões. E aqui eu vou mostrar para você todas as possibilidades. Lembrando que esses valores que estão aqui é o mínimo que você pode alcançar. Lembrando que você pode alcançar muito mais, porque tudo vai depender do volume de compras, de consumo e de revenda dessa organização que você vai estar construindo. Bom, e aqui a gente vai seguir hoje de bronze a prata. Os nossos níveis de carreira, eles são subdivididos em bronze, Premier, Elite, Supreme, prata, Premier, Elite, Supreme, ouros e diamantes da mesma forma. Então, hoje eu vou falar sobre esses primeiros níveis que são a base, a estrutura, que você pode alcançar aí em 2 meses a 6 meses de trabalho, ok? E você vai ter essa média de ganho, lembrando que pode ser muito mais. E a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre o Bronze Premier. O que seria um Bronze Premier? Seria você ter 300 pontos pessoais, que é PP, né? Pessoais, e você cadastrar uma pessoa que vá fazer também 300 pontos, então você já é um bronze premier. Aqui você tem 8% de comissão desse seu primeiro nível como bronze premier, mais 10% de bônus de início rápido, que é um bônus que você tem por 90 dias de todos os seus primeiros, de todos os seus cadastrados. Então, aqui você tem uma linha ativa, porque é uma pessoa cadastrada abaixo de você com 300 pontos, e aqui a comissão em média por 300 pontos é de R$ 90. Mas nós temos o segundo nível, que é o Bronze Elite, que é você ter um ou mais cadastrados, mas que você vai fazer 500 pontos pessoais e você vai ter 1.500 pontos de grupo, PG. E aqui você pode ter uma pessoa cadastrada abaixo de você ou mais de uma pessoa, mas é necessário somar 1.500 pontos abaixo de você. Lembrando que é preciso que uma pessoa tenha acima de 300 pontos, porque assim você vai ter uma linha ativa. Que o Bronze Elite, que é o segundo nível, você tem uma linha ativa e 1.500 pontos de grupo. E a diferença de ganho? Aqui, ao invés de você ganhar 8% no seu primeiro nível, você ganha 10% e mais 10% de bônus de início rápido por 90 dias. Então, num período de 90 dias, tudo que aquela pessoa que se cadastrou dentro desses 3 meses, desses próximos 90 dias, você ganha 10% a mais. Então, falando aí de uma comissão, né, de 1.500 pontos, a gente está falando de uma média de comissão de R$ 350. Aqui vem um nível de carreira extremamente importante. E é nesse nível de carreira que você vai se concentrar nos seus primeiros 30 dias de trabalho, que é você ter, no mínimo, 1.000 pontos pessoais. Então, a gente está falando aqui
1.000 pontos pessoais de uma média de 15 a 20 produtos nutricionais e uma média de 30 a 40 produtos de beleza. Você pode trabalhar uma linha ou as duas linhas. Mas vamos falar aqui da linha nutricional, é uma média de 15 a 20 produtos no máximo. Então, ou seja, até quem faz paralelo consegue fazer esse volume mínimo de 1.000 pontos. E você precisa ter aqui 3 linhas ativas, ou seja, 3 cadastrados no mínimo, e nenhum desses 3 pode ter menos que 300 pontos. Mas você tem que acumular aqui no mínimo 2.000 pontos de equipe. Então, não dá para você ter 3 pessoas fazendo apenas 300 pontinhos cada. Então, aqui você vai trabalhar para essa equipe, essas pessoas que se cadastraram, seja para consumo, seja para trabalhar, que elas tenham muito mais do que 300 pontos, porque para você chegar a bronze supreme, que é o nível mais importante aqui, você precisa somar pelo menos 2.000 pontos de grupo. Nayara, 1.000 pontos meu e 1.000 pontos de grupo? Não. 1.000 pontos pessoais, 1.000 pontos seu e mais 2.000 pontos de grupo, tá? PP, pontuação pessoal, é diferente aí nesse caso de PG, que é pontuação de grupo. O bronze supremo, ele já ganha 20%, né, de comissão, sendo 10% de comissão do seu primeiro nível, mais 10%, que é o bônus de início rápido também por 90 dias. Mas ele já ganha agora do seu segundo nível. Isso mesmo. Dessas pessoas que você cadastrar, se uma dessas pessoas ou mais ou todos quiserem cadastrar alguém, você também vai ter já uma comissão de segundo nível, que é 5% desse segundo nível mais 5% de bônus de início rápido. Lembrando, esse bônus de início rápido, você tem acesso a ele toda vez que você cadastra uma nova pessoa. Então, como aqui a gente trabalha recrutamento contínuo, todos os meses você vai estar ganhando o dobro de comissão, porque todos os meses você tem novos cadastrados. Qual é a comissão média de uma pessoa que faz 2.000 pontos de grupo, Nayara? Uma média de R$ 650. Pode ser mais, porque às vezes você vai fazer aí um bronze supremo com 3.000 pontos de grupo, 4.000 pontos de grupo. E se você cadastrar, por exemplo, 5, 10, 20 pessoas, não importa, você vai ganhar a sua comissão de primeiro nível de todos aqueles que comprarem. 100 pontos, 200 pontos, 500 pontos, 1.000 pontos, 2.000 pontos. A pessoa que você cadastrou comprou, você vai ter a sua comissão. Se você tiver acima de 3 linhas ativas, ou seja, acima de 3 pessoas que tenham mais de 300 pontos, e você tiver uma somatória acima de 2.000 pontos e 1.000 pontos pessoais, parabéns, você já é bronze supremo. Então, é esse aqui o primeiro nível que você deve desenhar e trabalhar para alcançar. E o que você ganha no mês seguinte, quando você bate bronze supremo e mantém ou cresce? Você tem 2 premiações extra, tá? Sendo nível 1, que é um prêmio extra em dinheiro de R$ 500, e aqui você precisa só manter a estrutura e ter 3.000 pontos de grupo, ou o nível 2, que é o que a gente sempre indica, que é você ter o quê? 4 pessoas cadastradas. Você já ter uma pessoa que cadastrou pelo menos um, certo? E você ter um volume total de grupo de PG de 4.000 pontos. Você vai fazer os mesmos 1.000 pontos pessoais, mas vai ter um volume aí de 4.000 pontos. Então, além da sua comissão já ser bem melhor, né? Você ainda vai ganhar um prêmio extra de R$ 1.500,
certo? E aqui eu chamo a sua atenção para você construir isso, esse progresso, em 60 dias. Porque aqui você já constrói seus 40% fixo e com esse volume de 4.000 pontos de grupo, de PG, aumenta muito a sua chance de ganhar bônus de novato primeiro ou segundo lugar, que é aquele prêmio de 3.000 ou 2.500. Você ganha mais esse prêmio extra de R$ 1.500 em dinheiro e você ainda ganha uma comissão bem substanciosa já. Então, aqui eu estou falando de no segundo mês você já ter ganhos acima de R$ 6.000 entre comissão e bônus extra em apenas 60 dias de trabalho, seguindo esse passo a passo. Bom, vamos seguir aqui porque não para por aqui. Quando você alcança esse bônus de bronze supremo, esse incentivo de bronze supremo, você entra num novo bônus, que é o bônus Empreenda, que você tem mais 4 meses para alcançá-lo. E aqui eu vou seguir com você com os níveis de carreira, mas vou logo enfatizar o Prata Supreme, que é o nível que a gente vai estar trabalhando aí nesses próximos meses. O que é um Prata Premier? O Prata Premier, você tem 1.500 pontos pessoais e você já tem uma estrutura com 2 bronzes Premier. 2 bronzes ativos, que são pessoas que têm acima de 300 pontos, mais 2 bronzes Premier, que são 2 pessoas que já têm pelo menos uma pessoa cadastrada abaixo com 300 pontos. Lembrando que aqui é obrigatório ter essa estrutura, tá? Podendo ser para mais. Mas que você tem que ter aqui pelo menos 4.000 pontos de grupo, certo? E você precisa ter essa estrutura de 2 bronzes ativos, de 2 bronzes Premier, somando pelo menos 4.000 pontos de grupo. Assim você já é um Prata Premier. Prata Elite. O Prata Elite você tem 2 bronzes Premier, que é uma pessoa cadastrada com 300 pontos, que cadastrou uma segunda pessoa com mais 300 pontos. E você tem 2 bronzes elites, que é uma pessoa com 500 pontos, mais uma pessoa cadastrada abaixo ou mais pessoas com 1.500 pontos. Então, aqui são 2 estruturas diferentes, 2 de bronze Premier e 2 de bronze Elite. No Prata Elite, você precisa ter aí uma pontuação de grupo de 7.000 pontos e um ativo pessoal de 2.000 pontos. E aqui você já abre comissão para o seu terceiro nível. Então, aqui, se a sua estrutura está crescendo, está duplicando o que você está fazendo, provavelmente você já vai ter, sim, terceiros níveis. E aqui você, no segundo nível, vai ganhar mais, vai passar a ganhar 13% de comissão. E no terceiro nível, você já vai ganhar 4% de comissão, certo? E se você fizer essa estrutura básica aqui você já tem comissões acima de R$ 1.900 no mês, certo? Prata Supreme. Então, como nós trabalhamos? Nós trabalhamos o primeiro mês prata, bronze Supreme, o segundo mês prata Premier, porque aí você já garante levar todos os bônus, os prêmios extra, e nós trabalhamos aí a partir do terceiro ao sexto mês construir a sua estrutura de prata Supreme. O que um prata Supreme precisa ter? 2.500 pontos pessoais, mais 4 linhas no mínimo de bronzes elite. Vamos relembrar o que é um bronze elite? É uma pessoa com 500 pontos, tendo cadastrada uma ou mais pessoas que somem pelo menos 1.500 pontos. No Prata Supreme, você ganha
10% de comissão dos seus primeiros níveis, mais 10% de início rápido. 8% de comissão do seu segundo nível, mais 5% de bônus de início rápido. 6% de comissão dos seus terceiros níveis. No Prata Supreme, você precisa ter um volume mínimo de 12.500 pontos de grupo, certo? E precisa ter essa estrutura aí de pelo menos 4 bronzes elites, tá? E quando você se qualifica a Prata Supreme a primeira vez, no mês seguinte, você se requalificando a Prata Supreme, né, com volume acima de 12.500 pontos, você ganha um prêmio de R$ 2.750. Toda vez que você formar um Prata Supreme e ele se qualificar no mês seguinte, você também leva esse bônus de 2.750. Então, você não ganha esse bônus só quando você bate. Você ganha esse prêmio extra quando você forma novos bronzes supremos, novos pratas supremos também, certo? Então, aqui, os níveis que nós focamos primeiro mês, bronze supreme, você com 1.000 pontos, mais 3 pessoas no mínimo cadastradas, somando 3.000 pontos de grupo, já bate 40%. No mês seguinte, a gente trabalha o seu Prata Elite, que é você ter 4 pessoas ou mais, certo? E dessas 4, 2 que queiram também trabalhar, e ali a gente já vai ter um Prata Premier ou um Prata Elite. E a partir do terceiro mês, aí a gente já trabalha a estrutura de um Prata Supreme, para você, no final de 6 meses, conquistar bônus empreenda e ganhar também, além dos R$ 2.750, a viagem empreenda, você e seu empresário, seu co-empresário para o México, ou um evento internacional que a OmniLife vai levar você com todos os gastos pagos. Quando você bate Prata Supreme e você começa a formar Pratas Premier, você abre um bônus que nós chamamos bônus ao infinito, que é também o reembolso de formador de equipe. Então, toda vez que você tiver ali, né, um empresário como Prata Premier ou superior, você habilita a comissão de 2% daquela linha do quarto nível ao infinito. Então, vamos imaginar que você tem uma linha que está trabalhando muito, cadastrando pessoas e mais pessoas, e você já tem ali quintos níveis, sextos níveis, 7 níveis, ou seja, bastante pessoas na profundidade. Se naquela linha ali você tem um líder Prata Premier acima, você já está habilitada ao reembolso formador de equipes, que é um bônus aí que abre ao infinito, 2% de comissão. Então, assim, a partir de Prata Supreme, você já ganha ao infinito, desde que você comece a formar, né, pratas premieres ou superiores. E a OmniLife, ela tem aqui uma colher de chá para quem vai trabalhar construção de equipe. Toda vez que você tiver 500 pontos pessoais, apenas 500 pontos pessoais, mas você cadastrar pessoas, o volume dessas pessoas gerados por ela somam para a sua pontuação pessoal também. Então, vamos imaginar que no Prata Supreme você tenha que ter, né? O plano pede que você tenha 2.500 pontos pessoais. Mas se você tem novos cadastrados ali, por 60 dias, esses novos cadastrados, a pontuação que eles fazem, completam a sua pontuação pessoal. Então, a partir de 500 pontos pessoais, com os seus novos cadastrados, você consegue chegar a triplo diamante com apenas 500 pontos pessoais, porque você vai ter ali cadastrados que estão comprando e que a pontuação deles, além de estar
aumentando sua pontuação de grupo, além de estar te abrindo comissões, né? Você ganhando ali bônus de primeiro nível, bônus de início rápido, essa pontuação ainda está complementando a sua pontuação pessoal, caso você não consiga atingir com vendas. Porque a gente tem muitas pessoas que vêm aqui para construir equipe. E essas pessoas, geralmente, às vezes elas vendem um pouco menos ou não conseguem manter, né? Elas estão começando, não conseguem manter esse ativo mínimo de 2.500 pontos. Mas a OmniLife tem essa colher de chá aí para você, que te ajuda a crescer seu negócio, podendo, né, aproveitar a pontuação dos seus novos cadastrados. Então, ficamos por aqui com esse ensinamento aí básico, né, do nosso plano de carreira, e a gente tem também treinamentos e capacitações que te ensina como captar pessoas, como prospectar pessoas, como convidar essas pessoas, como apresentar o projeto a essas pessoas de forma efetiva, eficaz, fechar esses cadastros e ensinar essas pessoas a dar os primeiros passos também, porque isso sim vai garantir que você consiga chegar à prata suprema em tempo recorde, como a gente tem visto aí pessoas, às vezes com 60 dias até 90 dias, alcançarem esse nível de prata supreme. Recapitulando, se você ainda não é bronze supreme, desenhe aí no papel e alcance a meta de bronze supreme agora, nos próximos 30 dias, ainda esse mês. E depois trabalhe em formar bronze supremes abaixo de você. Se você chega a bronze supreme e nos próximos 3 meses você forma 4 novos bronzes supremes abaixo de você em linhas diferentes, você chega à prata supreme com uma estrutura muito sólida, leva todos esses bônus que eu acabei de te mostrar, bônus novato, incentivo bronze supreme, bônus, né, de prata supreme, incentivo aí de R$ 2.750, mais a viagem internacional com o seu co-empresário e todos os gastos pagos. Então aproveite tudo que a OmniLife tem para você, porque isso aqui você pode e merece conquistar.